com o Dr. Douglas Madeira, advogado, já dando início ao nosso bate-papo, ao nosso tema de hoje. Muito bem. Obrigado mais uma vez por me receber. Dessa oportunidade de a gente bater esse papo com o pessoal de casa. Tenho certeza que a gente vai conseguir contribuir aí com eles. A gente só lembra dos nossos direitos quando a gente fala assim, nossa, eu como consumidora tenho direito quando a mercadoria chega errada, não veio na cor que pediu e teve um desacordo comercial, aí você lembra que você tem alguns direitos. Mas será que todos lembram dos deveres? Vamos equilibrar direitos e deveres aí do consumidor? Pois é, tudo nessa vida é equilíbrio, né, Rita? O consumidor, ele deve sempre ter em mente que ele tem o direito de exercer aquilo que a lei determina, reserva para ele, mas dentro de um limite de, obviamente, de boa-fé, né? E de razoabilidade também. A gente sempre conversa bastante com o pessoal que às vezes nos procura na condição de consumidor e a primeira orientação sempre é no sentido de conversar, de negociar com o fornecedor, com a loja, se ela está tendo ali algum tipo de problema nesse sentido que a gente está conversando. E, em último caso, em última instância, eventualmente partir ali para algum tipo de judicialização. Por quê? Justamente nesse sentido de se buscar um meio termo, de se buscar um equilíbrio entre o direito que o consumidor tem e o dever que ele tem de ter um bom relacionamento com o fornecedor. O que se tem em relação à expectativa e realidade é a expectativa, nossa, gostei desse produto, eu vou comprá-lo e vou usá-lo. Essa é a expectativa e muitas vezes acontece que a pessoa vê pelas redes sociais, nos sites e etc., um produto que não é exatamente aquilo que a propaganda falou. Quando chega a pessoa olha e fala, nossa, mas parecia um artigo tão bom, é um plástico tão fininho, a cor já está desbotando, etc. Existe, e eu estou falando isso por conta das compras online, mas tem as compras não só virtuais, mas também as compras presenciais. A lei difere em alguma coisa para o consumidor entre um e outro? Muito interessante, Rita. Em primeiro lugar, a gente sabe que o consumidor no Brasil tem uma legislação específica para ele, né? Tem todo um cuidado específico para todos nós na condição de consumidores. Por que que isso acontece? Porque ao longo da evolução, a gente percebeu, a sociedade percebeu que o consumidor acaba estando numa posição em que é mais fácil de ele ser prejudicado do que o fornecedor nessa relação que eles estabelecem no comércio e assim por diante. Um exemplo desse possível início de problemas, de prejuízo para o consumidor, é justamente esse que nasce da falta de contato físico com o produto que ele está comprando. É onde você comenta a respeito da compra via internet. E o Código de Defesa do Consumidor vai sim estabelecer regras diferentes para aquelas compras que são feitas direto na loja, de maneira presencial, e para aquelas compras que são feitas à distância via internet. Como que funciona isso? Se pressupõe que nós, consumidores, quando estamos presencialmente numa loja, num estabelecimento, e fazemos a compra, que a gente teve a oportunidade de analisar aquele produto, né? De tocar, de sentir o material, a textura, do que ele é feito, qual é a qualidade e, portanto, a segurança que a gente teve para fazer aquela aquisição, aquela compra, foi maior. Diferente de se a gente faz uma compra pela internet. Como você muito bem exemplificou, às vezes o que está aparente para os olhos se mostra de maneira muito diferente quando a gente recebe aquele produto em casa, né? Qual que é o tratamento que a lei então dispensa para um caso e para o outro? Para aquela compra que é feita presencialmente, Rita, na loja, o consumidor não tem o que a gente chama de direito de arrependimento. Já que ele teve essa oportunidade de ter o contato com o produto,
ele não pode se arrepender da compra que ele fez. Agora, se a compra é feita pela internet, aí sim o Código de Defesa do Consumidor vai dar um prazo para a gente lá em casa que recebeu aquele produto para se arrepender, para dizer, olha, eu fiz a compra, não fiquei satisfeito com aquilo que eu recebi, não era bem o que eu achei que era e, portanto, eu quero devolver. Essa é uma garantia feita para o consumidor dentro de um prazo, isso é muito importante, Rita, dentro de um prazo que a lei estabelece que não pode ser perdido. Esse prazo é de 7 dias. Então, a partir do momento que você compra algo pela internet, recebe em casa, você tem 7 dias para exercer esse seu direito de arrependimento. Eu não sei, você de casa, você que está acompanhando aqui a nossa conversa, já aconteceu isso com você? De você comprar um produto e ele chegar, você olhar e falar, mas não é nada daquilo que eu vi, daquilo que eu comprei. E você chegou a reclamar, você conseguiu trocar em 7 dias, de acordo com o doutor que está hoje nos colocando, né, nos sintonizando em relação aos nossos direitos e deveres? Se isso aconteceu com você, estou te esperando aqui no YouTube para comentar comigo se isso já aconteceu com você ou em uma outra situação, numa loja física, você comprou o produto, você viu o produto, pediu e não chegou exatamente aquilo ou chegou com avaria, né? Pode acontecer também, né, doutor? Sim. E aí, no caso, por exemplo, o consumidor, ele tem o direito de exigir que aquilo que foi acordado com o vendedor, e muitas vezes até com participação de gerente, porque o pessoal está pedindo algo mais, pode vir especificado na nota fiscal? Isso é um direito do consumidor? Sem dúvida nenhuma. Um dos grandes direitos que o Código de Defesa do Consumidor garante a todos nós é o dever de informação. Toda informação a respeito de quaisquer produtos ou serviços que são oferecidos para nós como consumidores tem que ter muita clareza quanto às suas informações, suas características, valores, prazo de validade, enfim, qualquer tipo de informação relacionada aos produtos ou aos serviços que são oferecidos para nós. Não pode sobrar nenhum tipo de dúvida, né? A gente, quando entra em contato com aquele produto, com aquele serviço, com aquela oferta que está sendo feita para a gente lê um anúncio, enfim, a gente não pode ter nenhuma dúvida. Se houver abertura para surgimento de dúvidas quanto a essas características, essas ofertas que estão sendo feitas, nós temos o direito de entrar em contato com o lojista, o gerente e pedir que seja esclarecido, que conste eventualmente ali um complemento dessa informação, como você bem mencionou, uma nota fiscal, às vezes até mesmo por uma comunicação por e-mail, uma comunicação por WhatsApp, já é suficiente também. O que é importante? A informação para o consumidor tem que ser clara. Clara. Bom, eu tenho aqui uma pergunta, uma participação da Maria Geralda Rocha, de Mercês, Minas Gerais. Ela colocou assim: boa tarde, Rita, eu quero saber do doutor o seguinte: meu cartão de crédito foi clonado e foi feito compras nele em lugares que eu não fiz. Ela fez um BO, foi na Polícia Civil e mandaram para o fórum. E ela perguntou, eu tenho que pagar essa conta? Muito bem. Minha conterrânea mineira. Oh, delícia. Ah, você é mineiro? Eu sou mineiro. Gente do céu, não fala isso, doutor. Minha terrinha. Tô há de que cidade? Muitos anos aqui em São Paulo, mas sou de Guaxupé. De Guaxupé, pertinho de mim, sou de Alfenas. É mesmo? Ó, que delícia. A conversa de mineiro. Vizinho, aqui. Daqui a pouco a gente descobre que a gente é parente aqui. Aí já começa, mineiro quando começa a conversar é assim, ai, de onde você é? De que família você é? E começa assim, exato. Né? Mas vamos voltar para Maria Geralda. Problemas com cartão de crédito são cada dia mais comuns no comércio, né? Nas relações que a gente estabelece. Por quê? Porque há um crescimento cada vez maior do fornecimento desses plásticos, é assim que a gente chama no âmbito jurídico, dos cartões para os consumidores, né? E é muito comum se ter problema com cartão de crédito, ou porque ele é enviado para o consumidor sem ele pedir,
né? Infelizmente isso é muito comum. Às vezes o banco acaba enviando para o consumidor, abrindo ali um limite de crédito sem que o consumidor peça. Tudo isso, vamos dizer assim, vai gerar para o consumidor uma possibilidade de buscar direitos que não foram observados. E em segundo lugar, né, de problemas que mais acontecem hoje em dia é a questão aí de se ter clonado o cartão. Vamos lá. O procedimento que a Maria do Carmo seguiu está corretíssimo. Já fez o boletim de ocorrência, levou a polícia, levou o conhecimento da autoridade policial e foi encaminhado para o fórum, para a autoridade judiciária agora. Lá vai ser dado o devido tratamento de acordo com as provas que ela oferecer dentro do processinho que vai começar lá. E aí que está o ponto importante. O consumidor tem que mostrar, levar provas que demonstrem que aquela compra não foi feita por ele. Então, se ela demonstrar, por exemplo, que aquela compra foi feita em outra cidade, mas que naquela data e naquele horário ela estava aqui em Campinas, por exemplo. A compra foi feita lá em São Paulo, capital, mas ela consegue comprovar que ela estava aqui em Campinas. Ela consegue comprovar, por exemplo, nesse momento aqui, alguém clona o meu cartão e faz uma compra nesse momento em São Paulo. Eu consigo comprovar que você estava aqui. Por esse nosso bate-papo, pela nossa gravação, de que eu estava aqui, que eu não fiz essa compra. E, portanto, a culpa de ter acontecido ali uma clonagem, um gasto de limite, não foi do consumidor, não foi minha, não foi sua. E, portanto, você não tem a obrigação de fazer esse pagamento, de arcar com esse prejuízo. No final das contas, a lei optou por direcionar alguns riscos como assumidos pelo fornecedor. O banco, nesse caso, é o fornecedor. Então, a lei determinou que esse tipo de risco de arcar com um prejuízo, num caso desse, de clonagem de cartão, por exemplo, deve ser suportado pelo banco, não pelo consumidor. E olha, nós estamos aqui conversando com o Dr. Douglas Madeira, advogado, mas temos também um outro convidado nesse Dia Especial do Consumidor, que é o Mohamed Goraieb, que é especialista e mentor em vendas, né? Ou mentor de vendas, ou seja, ele orienta vários profissionais dentro desta área para que o consumidor fique cada vez mais feliz, independente do produto. Mohamed, conosco? Acompanhando nossa conversa, Mohamed. Tá maravilhoso. O tempo não tá nem passando. E olha... Assim, na verdade, tá passando muito rápido o tempo. Né? Isso é verdade. O meu horário aqui... Você ia falar? Então, aquela linguicinha que eu vi, agora as orientações do doutor que me tirou várias dúvidas também, porque eu vinha com uma informação do online, que eu trabalho muito forte online também, e um tempinho atrás, quando eu fui comprar um colchão pro meu filho, eu cheguei pro dono da loja e falei, olha, a gente vai testar e tudo, qualquer coisa eu tenho 7 dias. Ele falou, não. Eu falei, como não? Se no online tem. Aí o doutor chegou e chancelou todas as dúvidas que eu tinha. Muito obrigado, doutor. Muito bom. Então, na compra, a gente já sabe, na compra presencial, nós não temos esse direito, né, dos 7 dias. Porém, pode acontecer algum desacordo, aí a gente sempre tem que conversar. É assim que você orienta nas suas mentorias em relação a vendas? Você orienta também nas suas palestras as pessoas que querem aprender a vender? É assim? Você orienta a ser um excelente vendedor ou o vendedor já nasce com esse tino para vendas? Olha, Rita, eu sou totalmente contra vendedores. Inclusive, teve até uma repercussão no meio, né, no meio nacional, onde eu não levanto a bandeira de vendedores. Tanto é que, assim, por qual motivo? Porque eu falo assim que, no fundo, nos bastidores, a gente sabe que a gente vende. Porém, ao olhar do consumidor final, se o consumidor nos ver como um vendedor, a gente não vai conseguir vender. Então, o que eu formo? Eu não formo vendedores. Outro dia, no treinamento, uma pessoa chegou para mim, Rita, e falou assim, perguntou, Mohamed, por que eu não estou conseguindo vender? Eu tento de tudo, eu acordo cedo, eu vou, eu faço tal, eu aconteço, mas eu não consigo bater minhas metas, eu não consigo ganhar dinheiro com vendas. Eu perguntei, como é que você atende? Aí ele começou a me explicar como que ele atendia. Aí no final eu olhei para ele e falei, sabe por que você não consegue vender?
É porque o cliente ele não gosta de vendedor, o cliente ele não compra de vendedor e o cliente ele tem raiva de vendedor. Ele me olhou e falou, caramba, e agora, né? Por qual motivo? Porque o vendedor, Rita, ele é visto como um empurrador de produtos, uma pessoa que não entende nada sobre os seus produtos e uma pessoa que quer enxergar apenas o seu próprio umbigo, né? Então, Mohamed, mas eu gosto de vendedor. Aí eu pergunto para todos vocês que estão no YouTube, se você gosta de vendedor, me fala uma coisa, por que quando você entra numa loja, você já chega falando, olha, eu só estou dando uma olhadinha, ou se você estiver em Minas Gerais, né, como nós estamos com 2 mineiros aqui no programa, só estou dando uma olhadinha, é exatamente por conta disso. Então, se o cliente ele não compra de vendedor, o cliente compra de quem? Especialista. Porque o especialista, quando ele vai atender, ele não tenta vender para o cliente. O que ele faz? Ele vai prestar uma consultoria completa para o cliente. E se no final do atendimento o cliente ele não quiser comprar, o especialista ele não olha com cara feia, porque ele sabe que o papel dele não é vender, e sim se relacionar, prestar consultoria para as pessoas e ajudar as pessoas a resolverem problemas. Eu acho interessante você fazer esse comentário, porque, Mohamed, eu vejo no vendedor, você citou como um especialista, mas eu vejo um encantador, porque ele conhece tanto aquele produto, ele tira tanto as dúvidas da gente, nos dá opções de escolha e não empurra o produto. Isso me faz comprar. Eu acho interessante você até citar isso, porque, veja bem, eu vou até pedir para você dar um olhar um pouco diferente, aproveitando a sua expertise. Nós temos também muitos artesãos aqui, e essa é a Semana do Artesão. E muitos deles falam assim, eu queria tanto vender meu produto, puxa vida, eu gastei R$15, tentei vender por 20 para ganhar só um pouquinho, veio uma pessoa e ainda falou assim, mas a de fulano é mais barato, eu usei o melhor produto, usei matéria legal para poder ficar um produto bom e a pessoa fica depreciando o meu produto. Então, pensando também não só no vendedor, né, ou no especialista de grandes lojas ou grandes produtos, mas também naquele pequenininho que às vezes a sobrevivência daquela família é vender um produto, encantar o seu cliente e trazer, renda para a família. O que você diria para essas pessoas que não estão conseguindo vender o seu produto? Total. Pelo seguinte, a minha maior especialidade é o empreendedor que trabalha no mercado de venda direta. O que é o mercado de venda direta? É aquela pessoa que fabrica o seu próprio produto, ou um artesão, uma artesã, ou uma pessoa que pega um produto numa loja mais em conta e vai vender lá do outro lado da cidade com a sua margem de lucro, seja uma pessoa que ele vai pegar de algum fabricante para poder revender no porta a porta, seja no mercado porta a porta, venda direta, nos comércios, na residência, por telefone, pelo WhatsApp, pelo Telegram, independente do que for, né? Isso daí é o venda direta, diferente da loja. Eu presto mentoria para diversas artesãs, que elas são verdadeiras artistas. E uma pessoa, quando ela é um artista, e quanto mais criação, quanto mais ela cria o produto dela, menos ela tem uma identificação para ela conseguir vender aquele produto. Claro, existem algumas exceções, né? Porque o lado dela é muito artístico. E eu imagino como que deve doer para cada uma delas quando vem alguém querer depreciar aquilo que muitas delas chamam de filhos. Porque é uma criação dela, foi um dom, tem aquele detalhe a mais. Então, o que eu falo para você, artesão, artesã? Jamais deprecie o preço que você vai cobrar do teu produto. Porque o valor, aquela criação que saiu da alma, que você acabou de fazer, ele jamais deve ser depreciado. E você tem uma grande vantagem. Um consumidor, ele pode chegar e falar assim, eu vi lá mais em conta. Por exemplo, ela chegou e criou uma bolsa toda estilizada,
tranquila, que não passou por uma máquina, né, tirando a máquina de costura. Ela não foi Ctrl+C, Ctrl+V, saiu dela. Só que, olha a grande vantagem que você tem. Uma bolsa que você fizer, dificilmente vai ter uma igual, porque essa é criação totalmente sua, que saiu das suas mãos. Então, coloca sim um valor, tá? Um preço muito justo para a tua bolsa, para a criação que você fizer, para o teu pano de prato, para o teu cobertor. Não sei o que você é especialista, qual que é o nicho que você fabrica, que você produz. Mas jamais coloque, você usou R$10 para criar um produto e vender por 15, jamais, não faça isso, não deprecie o teu produto. O mínimo, Mohamed, que você enxerga que eu poderia colocar, olha, menos de 100%, por favor, não coloque. Porque quando você fizer as pessoas enxergarem o verdadeiro e real valor do produto que você fez, que aquela lá é uma peça única e exclusiva, a pessoa vai pagar 100% a mais, 200% a mais, 300% a mais, independente do valor que você cobre. Isso é verdade, já paguei mais caro por uma peça original, eu falo original porque não tinha outra igual, feita por uma artesã. Então é gostoso você falar isso, porque às vezes a gente fala aqui no programa, não dê preço, dê valor ao seu produto, porque preço ele pode ser negociado, valor não. E eu achei muito legal, pela sua experiência, ter nos falado isso, Mohamed, porque isso enriquece também para quem está em casa. Acreditar em si, acreditar no seu produto e manter-se firme, né? Não depreciar. Eu quero agradecer demais as suas dicas, a sua participação conosco hoje, porque foi rica. E parabéns também aí pelo Dia do Consumidor, porque tudo começa com os especialistas. Gostei do seu termo, viu? Muito obrigado pelo convite. A sua produção foi maravilhosa enquanto nós estávamos nos bastidores também. Muito obrigado, adorei o teu programa e vou lá já assinar o teu canal para poder ver outras vezes também com vários outros especialistas. E eu percebi que você é uma pessoa de muita fé. Eu adorei isso daí. Adorei muito, sabe? Adorei todo o cenário que você tem, é tudo muito leve, a energia é maravilhosa. Eu estou muito feliz de estar aqui mesmo. Gratidão e até uma próxima. Pode contar comigo. Olha, portas abertas para você vir presencialmente também, viu? Não é só virtual, não. O dia que você quiser trazer dicas, orientar não só os nossos artesãos, mas também os nossos culinaristas, pessoas que vivem do pouco que fazem, né? Não tem produção em larga escala. Isso vai nos ajudar bastante e ajudar quem está em casa. Obrigada. Portas abertas para você, Mohamed. Muito obrigado. Olha, gente, até breve. Até breve. E olha, conversamos aí com Mohamed Goraieb, que é especialista e mentor de vendas. E aqui nos estúdios do Mulher.com, na minha casa, como eu falei para o Dr. Douglas hoje, nós temos aí o Dr. Douglas Madeira, advogado, falando sobre o direito do consumidor. Eu tenho uma outra participação aqui que eu achei bem interessante. A Deise Pastore Bilé, de São José dos Campos. E ela colocou assim: boa tarde, Rita Maria, sou péssima vendedora. É uma artesã de mão cheia, mas ela diz que é péssima vendedora. Coloca até risos aqui. Mas ela colocou assim: tive mais problemas em loja física do que em virtual. Comprei uma máquina de lavar e ela andava pela área de serviço quando centrifugava. Chamei assistência técnica 9 vezes. O fabricante trocou 3 vezes a máquina, até que eu cansei. Ameacei denunciar ao PROCON e chamar a mídia, e aí devolveram meu dinheiro. O PROCON, nesse caso, no direito do consumidor, é um órgão que dá toda essa base e assistência também ao consumidor. Sem dúvida. Hoje existem vários meios que a gente pode buscar a garantia dos direitos do consumidor. Uma das principais, mais populares, mais conhecidas é o PROCON. O PROCON ele atua de maneira não só repressiva, né, corrigindo eventuais problemas que venham a acontecer na relação com o consumidor, mas também de maneira
preventiva. E muitas vezes nessa atuação ele instaura ali alguns procedimentos que podem chegar a uma aplicação de multa, por exemplo, e isso tem início com a conduta do consumidor, que ativamente se presta a buscar os seus direitos, né? Temos outras formas também, outras plataformas. Hoje existe um site que vem ganhando cada vez mais força, é o site consumidor.gov.br. Ele é um site, portanto, vinculado ao Estado, né? Lá o consumidor pode, se tiver algum problema, como teve a nossa telespectadora, cadastrar uma denúncia ou uma reclamação detalhada, relatando aquilo que está acontecendo com ela, aquele problema que ela está sofrendo. E o fornecedor, a loja, o fabricante, vai ser notificado por aquela plataforma. Vai receber uma notificação e vai ter a oportunidade de agora não só ali diretamente com a consumidora, mas por meio de um facilitador, que é a própria plataforma, de tentar resolver esse problema, resolver essa questão de uma maneira que fique mais leve para todo mundo. Porque como a gente conversou, inclusive no início, o segredo, no final das contas, é tanto o fornecedor quanto o consumidor sempre se esforçarem para se colocar numa posição de razoabilidade, para tentar buscar ali uma solução tranquila, que traga, vamos dizer assim, satisfação para ambos os lados. A gente sabe, infelizmente, Rita, que assim como acontece em todos os âmbitos da nossa sociedade, às vezes existem problemas que não são resolvidos de forma tão fácil. Verdade. Né? Nessa relação entre pessoas, entre o consumidor e o fornecedor, às vezes a gente sabe que acontecem alguns abusos, né? Se isso acontecer, se não for possível buscar essa solução amigável, essa solução ideal, aí sim a gente se afasta da figura do PROCON, se afasta da figura dessa plataforma, por exemplo, o consumidor.gov.br, e às vezes acaba tendo que buscar no socorrer do judiciário. Que foi o caso da Maria Geralda, que por sinal colocou assim: agradeça ao doutor por mim. Então, Maria Geralda lá de Mercedes já está agradecendo. Muito obrigado pela pergunta, pela atenção. Eu fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo, batendo um papo com todos vocês aí de casa. É uma alegria muito grande. Doutor, eu quero agradecer sua participação. Obrigada por ceder também essa informação do site. Eu acho que eu estou meio desatualizada. Eu não sabia desse site. Sei de outros, mas esse eu achei bem interessante. consumidor.gov.br. Aí já fica também já no Dia do Consumidor essa dica. Exatamente. Obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado por me receber na sua casa, com todo o carinho, toda a atenção, toda a equipe também. Estou sempre à disposição aí para bater um papo com vocês. E olha, a gente sempre faz o convite aos nossos convidados da seguinte forma: tem um assunto importante, saiu uma lei nova, ou dentro da sua área, Rita, é interessante nós falarmos sobre isso. Vamos alertar os nossos telespectadores, nossos amigos e amigas. Nós estamos de portas abertas. Sem dúvida, vai ser sempre um prazer. E olha, nós disponibilizamos aí a forma de contato com o Dr. Douglas Madeira, e fica aí o convite então para você também segui-lo e acompanhar o trabalho dele.